Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da terceira semana da Quaresma, nesse dia 25 de março, dia que celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, este dia, 25 de março, e 9 meses antes do Natal, marca a concepção de Maria, dia em que ela disse sim a Deus e se comprometeu a colaborar com seus planos. Maria, em sua vida cotidiana em Nazaré, é visitada pelo anjo do Senhor. O primeiro anúncio do anjo é de alegria e otimismo. Alegre-se, o Senhor está com você. A presença do Senhor alegra e dá esperança a qualquer ser humano. Diante disso, Maria fica se interrogando o que seria essa saudação. O anjo a tranquiliza, o Espírito Santo se encarregará de solucionar as dúvidas. Ao receber a proposta do plano de Deus, ela aceita o desafio e se deixa envolver pelo Espírito de Deus. Submetendo-se à vontade divina, Maria colabora com a humanidade, trazendo ao mundo aquele que será chamado Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Com isso, ela concretiza a esperança que Israel há muito tempo esperava. Maria é a humanidade que ama, crê e aceita Deus e se converte em instrumento de sua obra. Todo o relato, a intervenção do anjo, a aceitação de Maria e o Espírito Criador conduz para um único objetivo: a salvação da humanidade. É importante abrir-se à ação de Deus, a exemplo de Maria, e buscar realizar dia a dia o que ele espera de cada um. Ele aguarda nosso sim
para que continue agindo entre nós. Querido irmão, querida irmã, Deus não precisa de nada do que possamos fazer ou dizer, mas quer contar conosco. Ele não nos salva sem nossa participação. Foi assim que quis contar com a participação de Maria e também de José na vinda do seu filho ao mundo. A encarnação do Verbo passou pela adesão da jovem Maria do povoado de Nazaré, na Galiléia. Nela, o Santo Espírito gerou o Filho do Altíssimo. A resposta da Virgem foi maravilhosa. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É esse sim que festejamos hoje na anunciação do Senhor. E com ele, claro, festejamos a iniciativa de Deus que integrou Maria e José no seu projeto de salvação e continua contando conosco. Querido irmão, querida irmã, a proposta para este dia, colocar-se em disponibilidade para participar da obra de Deus, colocando-se igualzinho Maria, eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. E reze assim comigo. Ó Maria, te louvamos porque aceitaste a vontade divina e em teu seio concebeste Jesus, nosso Salvador. Ajuda-nos a acolher e celebrar dignamente o mistério da encarnação do Filho de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia, dessa solenidade da anunciação do Senhor, nesse dia 25 de março, nesta sexta-feira, dentro da terceira semana da Quaresma, e você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Isaías capítulo 7, o versículo 10 a 14, o capítulo 8, versículo 10, também o texto de Hebreus, capítulo 10, o versículo 4 a 10, o texto de Lucas 1, de 26 a 38, rezar o Salmo 39. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura de Isaías, do livro de Isaías, e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, daqui a exatamente 9 meses celebraremos o Natal do Senhor. A data de 25 de março marca a concepção virginal de Maria, o dia em que ela disse sim a Deus e à humanidade, concebendo no seu ventre aquele que seria um sinal para o mundo. Um sinal vindo das profundezas da terra e das alturas dos céus, como profetiza Isaías na primeira leitura de hoje. Foi o próprio Deus que nos deu esse sinal. Uma virgem concebeu e deu à luz um filho, que recebeu o nome de Emanuel, numa das confirmações mais contundentes de que Deus está conosco. Com todos esses significados simbólicos,
A solenidade de hoje nos coloca diante do mistério pascal, contido na encarnação de Deus, na pessoa de Jesus, tendo como receptáculo o seio virginal de Maria. Maria se dispõe a fazer a vontade de Deus. Assim ela concebeu aquele que veio para fazer a vontade do Pai, como afirma a carta aos Hebreus na segunda leitura de hoje. Jesus entra no mundo por meio de Maria para nos redimir do pecado e abolir todas as formas de sacrifícios até então existentes. Ele se sacrifica ao Pai por nós, fazendo a sua vontade, para que nós também, a exemplo de Maria e, sobretudo, o tendo como exemplo, nos coloquemos diante de Deus para que Sua vontade se faça na nossa vida. É isso que afirmamos quando rezamos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Porém, nem sempre nos damos conta disso, porque muitas vezes é a nossa vontade que se sobressai. Deixar que seja feita a vontade de Deus é seguir o exemplo de Maria, como vemos no Evangelho de hoje. Maria, prometida em casamento a José, o descendente de Davi, recebe a visita do anjo Gabriel. O primeiro anúncio do anjo é o da alegria. Ele pede que Maria se alegre. O motivo da alegria é o fato de Deus estar com ela. Não existe maior motivo de alegria do que saber que Deus está conosco. Quem tem essa certeza na sua vida não tem motivos para se entristecer ou se amedrontar. Um anúncio tão bom como esse deixa Maria um tanto quanto perturbada e confusa a se questionar: qual seria o significado dessa saudação? Todos os sinais que Deus coloca na nossa vida não são por acaso, têm um significado. Sabendo disso, ela questiona e naturalmente se assusta. Ela se acha pequena demais para merecer a visita do enviado de Deus. O anjo, porém, trata logo de tranquilizá-la, pedindo que não tenha medo. Às vezes, Deus nos coloca diante de situações que, por mais maravilhosas que sejam, nos assustam. Com Maria não foi diferente. Ela se assustou com essa presença divina, pois pressentia que algo grandioso estava para acontecer. O anjo fez então outro anúncio. Ela encontrou graça diante de Deus. Eis a graça encontrada. Ela foi escolhida dentre tantas mulheres para ser a mãe do Filho de Deus, em quem colocaria o nome de Jesus. Esse grandioso anúncio vem seguido de outros anúncios igualmente esplêndidos. Esse filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Com poucas palavras, o anjo descreve a grandeza da missão confiada a ela. Tudo isso seria assustador se não fosse o primeiro anúncio: Deus está contigo. Mesmo assim, Maria questiona o anjo e quer saber como tudo isso iria acontecer, já que ela não conhecia homem algum. Ou seja, ela nunca tinha tido contato íntimo com nenhum homem. Mais uma vez, o anjo trata de tranquilizá-la, explicando como tudo iria acontecer. Citou o exemplo da prima Isabel, que na velhice esperava um filho pela graça de Deus. Ou seja, por mais impossível que a proposta parecesse, para Deus era possível, porque para Deus nada é impossível. Depois dessa explicação, Maria, com toda a humildade, se coloca diante de Deus e diz o seu sim.
ela se coloca como serva e deixa que Deus faça nela a sua vontade. É uma entrega total, sem restrições ou limites. Tudo o que essa solenidade nos traz é para nos ensinar que precisamos deixar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Foi pelo sim de Maria que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É pelo nosso sim que Deus continuará habitando entre nós e nos dando vida plena. Que saibamos receber com humildade e fé os anúncios que Deus continua fazendo em nossa vida e que possamos, como sugere o salmo de hoje, dizer a Deus: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ou então, como Maria, dizer: Eis aqui a serva ou o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Querido irmão, querida irmã, e agora reze assim comigo. Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Salvador, nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.